Ô, gente, Roberto Relubíscaro aqui. Eu não sou fã de mitologia de nenhum lugar, mas assim, eu tenho um troll, até com a bandeirinha da Noruega e tudo. Porque quando a gente vai passear lá, especialmente no interior, em Oslo não, né? É uma cidade, é metrópole e tal. Mas quando você vai passear no interior, é difícil você não entrar em contato nos lugares turísticos com pessoas e guias turísticos falando sobre a mitologia toda dos trolls, e você acaba, às vezes, comprando uma miniatura. Mas não foi, na verdade, por isso que eu assisti esse filme, que em português recebeu o título de Troll da Montanha, em inglês é só Troll, ou em norueguês também é só Troll. Eu assisti porque, assim, o diretor dele fez uns dois filmes que eu acho bem legaisinhos. A Onda, que é um filme de catástrofe, né, um disaster filme, e um outro que eu acho muito legal, que é um lá de 2005, 2006, chama em inglês Cold Prey, que é um slasher bem feito. E aí, então, como esse aí parecia ser um filme de ação que eu poderia assistir num sábado à tarde, como foi o caso que eu fiz, sem pensar em nada, eu resolvi ver, né? Mas antes de continuar a falar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço bastante. Na verdade, é um kaiju filme norueguês. O que é um kaiju filme? Kaiju. São aqueles filmes de monstro japoneses. O primeiro provavelmente foi Godzilla de 1954, né? Aqueles monstrões que geralmente são metáfora para alguma coisa que o homem fez de errado com a natureza. Godzilla, por exemplo, de 1954, é uma metáfora contra as armas nucleares, tá? E aí esses monstros aparecem e fatalmente eles vão destruir Tóquio. Então além do Godzilla, você tem Rodan, esse tipo de filme. Isso tem bastante, né, nesse filme norueguês, e também elementos de filme de desastres, disaster filmes. Ele é cheio de referências, né, a filmes superiores, inclusive, como Jurassic Park, na hora que a paleontologista está lá cavando os ossos, mas tem outras referências. Independence Day, na hora que o soldado faz aquele mega discurso, assim, pep talk, vamos lutar! É claro, né? King Kong e o próprio Godzilla, aí até aqueles filmes do Emmerich, lá dos anos 90, que é o diretor do Godzilla de 1998, enfim, é um filme que faz homenagem a esses outros filmes. Acaba não sendo nada brilhante, mas distrai. E até que o ogro lá, né, o troll, tá bem feito, é um CGI bem feito. Eu li que não é um homem numa vestido, tudo computação gráfica, até que tá bem feito. Então você pega, por exemplo, a hora que ele tá com os helicópteros à volta dele, ele troll e cata os helicópteros, assim, aquilo é o King Kong, e aí você vai pegando. A hora que ele entra em Oslo, né? Claro, tá na cara que aquilo é. Por isso que eu falei que é um kaiju filme norueguês. Claro que aquilo é uma referência a Godzilla. Então, o filme acaba pagando um preço, né? É, ele é divertido, mas ele é bastante impessoal em vários sentidos. Por quê? Porque a história é aquela bem batida, com todos os elementos clichês de um monte de tipo de narrativa. Então, começa com um prólogo de pai e filha, o pai falando para a filha que tem que acreditar um pouco mais nos contos de fada. Só que daí isso vai causar um distanciamento da filha, ela vira cientista e o pai, que é um folclorista, acaba desacreditado, doido. Só que esses dois mundos, né, de pai e filha, que estão distantes, e da conto de fadas com a realidade, vão se encontrar quando um troll é explodido fora de sua montanha, literalmente, né? Então aí você tem todo um subtexto de problemas ecológicos. É um ecodesastre, né? Eco-disaster filme. Porque eles estão lá explodindo uma montanha para construir uma ferrovia, e aí você percebe que tem pessoas protestando, né? Protestantes lá. Deixa a montanha viver, tal. Numa dessas explosões, o troll acorda, vai demorar uma meia hora para ele aparecer, e aí você vai ter todos os clichês desses filmes. A paleontóloga vai ser chamada pelo governo, é a única que vai conseguir
unir os pontos, porque ela tem essa ligação entre a ciência e os contos de fadas. Então aí o relacionamento com o pai dela vai ser é, resolvido, a imagem do pai dela, que era de louco, vai ser restaurada, e você tem toda aquela série de personagens de apoio, né, coadjuvantes, que vão preencher todos os clichês necessários. A moça nerd que entende tudo de computador e fica na retaguarda, o militar machão, bonitão, que fica sem o Capitão Chris, o alívio cômico, que é o secretário lá da primeira-ministra, e aí você tem todo o ritual de Lô habitual, tá? Se o filme quisesse realmente se distinguir, ele poderia ter usado todo esse subtexto de conflitos culturais, porque na verdade os Trolls foram extintos pelos cristãos, né? Segundo a mitologia do filme e a mitologia norueguesa. Então dava para fazer um monte de coisas aí. Dava até para você subverter um pouco esses filmes de animais ou de animais vingativos ou monstros vingativos, né? Porque nesses filmes, assim, de tubarão, de monstro, de não sei o quê, o ser humano faz alguma coisa horrível com essas criaturas, ou com a família dessas criaturas, aí quando elas vêm se vingar, elas ainda pagam o preço, assim, de ter entrado em contato com o ser humano, né? né? Algo do tipo, entrar em contato com o ser humano é ruim. Mas o filme não quis fazer essa coisa, e não estou criticando por isso. Ele virou um entretenimento, no meu caso, para ver só essa vez, nunca mais preciso voltar a esse filme, para comer amendoim, beber cerveja, vendo, né? Eu, por exemplo, estou gravando isso no comecinho de dezembro de 2022. Não tenho o menor interesse em futebol, não tenho o menor interesse em esporte. Então, para fugir de jogos da Copa, essa coisa toda, vi com prazer, né, o filme. Deu para, enquanto tinha toda aquela papagaiada das, eu vi em português, 1.5 no site mesmo da Netflix, lá no computador, e enquanto ficava a papagaiada, né, papai e filhinha conversando, aí eu ia olhando no celular, porque eu sabia tudo o que ia acontecer, né? Ele é pura fórmula, mas é uma fórmula que diverte. Se você tiver amigos ou família do lado, aí você não precisa nem olhar para o celular. É que eu prefiro assistir sem família e sem amigos do lado. Eu prefiro assistir com o meu celular, tá? Mas é assim, é uma diversão inconsequente e diversão. De vez em quando a gente precisa só de diversão, tá? E esse filme cumpre e ainda apresenta aquelas paisagens belíssimas da Noruega. Quase qualquer coisa que venha da Noruega eu gosto de ver para ver se tem paisagem linda. Eita país maravilhoso. Tchau.